Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moços e rapazes. Boa noite, boa tarde, boa tarde. Todos vocês, meninos e meninas, moços e rapazes que nos acompanham no nosso canal de História Sem Fronteiras. É um prazerão receber vocês aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo europeu. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre o imperialismo europeu na África. E no segundo momento, eu vou falar sobre o imperialismo europeu na Ásia. E num terceiro momento, eu vou comentar Estados Unidos, o imperialismo na América, e o Japão nas suas circunregiões ali. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal História Sem Fronteiras. Meu nome é professor Vitor Vieira e é um prazerão receber aqui comigo. Bom, gente, quando eu falo de imperialismo europeu, essa foto ela é emblemática, né? Que ela mostra ali, né, os japoneses olhando ali a divisão da China, a Áustria, a Alemanha, né, a França aqui esperando, a Inglaterra, cada um quer uma fatia dessa China. Essa é a situação. Bom, vamos avançar aqui então. Bom, os europeus eles começaram um processo de ocupação da África. Hoje nós vamos falar do continente africano, né? Vocês estão vendo aí na foto o processo de escravidão, né, e o processo de ocupação na África. Se você observar nessas duas imagens, que os nativos africanos eles eram praticamente escravizados, principalmente no século XV, XVI até o século XVII, no século XVIII, até o século XIX eles eram vendidos como escravos. Bom, eu tenho dois processos de ocupação da África. Primeiro momento histórico é o período do mercantilismo, né, século XV até o século XVI, até o século XVIII, mais ou menos. O segundo momento é o neocolonialismo. Esse neocolonialismo, ou imperialismo europeu, começa no século XIX, tá, com a outra perspectiva. Aqui já está vinculado à questão da segunda revolução industrial, em que eu preciso aumentar o meu mercado consumidor dos produtos com os quais eu fabrico. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de fonte de energia. Então, para mim tirar essa matéria-prima da África, eu preciso de mão de obra. Então, é preciso transformar aquela população tribal africana em população capitalista moderna. Então, ocorre esse processo, né, de imposição da cultura europeia na cultura africana. Na antropologia, na atualidade, a gente não admite o termo aculturação. Aculturação é uma palavra típica do século XIX e início do século XX. Ok? Do final do XX para o início do século XXI, usa-se o termo, até uma dica para o Enem. Tá? Não é aculturação, mas transculturação. É uma cultura em trânsito. Eu levo a cultura africana, né, para o branco e o branco leva a cultura branca para o africano. Deixa isso de passagem, deixa bem claro isso aí. O termo correto hoje é usado de transculturação. Tudo bem? Bom, continuando aqui, aqui é um mapa bem amplo para você ter uma noção do processo de ocupação dos países europeus. Aqui a Groenlândia foi ocupada pela Dinamarca, tudo bem? A parte norte da Terra foi ocupada pela Dinamarca. Dinamarca e Noruega, principalmente no final do século XIX e do século XX, por conta da caça da baleia, porque a baleia é importante, né, naquele momento, para a produção. A banha de baleia ela era usada para a fabricação de óleo. Esse óleo servia não só como combustível para as lamparinas, né, das cidades, das lâmpadas das cidades, mas também eles usavam a graxa, né, feita do óleo da baleia para lubrificar as engrenagens de máquinas. Tá? Então, os locais que passaram pelo processo de colonização, né, durante aí o século XX, 19 e 20, territórios da África, Ásia, Oceania e América Latina. Em especial, a América Latina, região da América Central, controlada pelos Estados Unidos, tudo bem? E o norte, ali da América do Sul, eu tenho o território da Guiana, Guiana inglesa, Guiana francesa e o Suriname, né, que pertencia à Holanda. Bom,
Senhores, como nós havíamos dito que a nossa aula está falando da colonização europeia, século XIX, segunda revolução industrial, né? E nessa segunda revolução industrial existe uma necessidade, uma busca urgente por matéria-prima, fonte de energia. Então aqui dá para você ter um mapa da África, né? Então eu tenho uma África aqui por volta de 1880, né, bem definida, 80, 85, né, em que os seus territórios ele é todo dividido. Se você observar as linhas que dividem o território africano, você percebe que sim, que são linhas retas em boa parte. Isso significa que o território africano ele foi dividido entre os europeus, né, de como uma fronteira artificial, com linhas artificiais fronteiriças. Tudo bem? Isso significa que muitos grupos que não pertenciam àquele território africano, àquela localidade, ficou dentro de um território, um novo território, demarcado pelos europeus, em que tribos foram divididas e ficaram dentro, né, de um território que os inimigos estão ali, né, inimigos tribais. Então, uma das consequências da divisão da Conferência de Berlim, que é a divisão territorialmente da África entre as potências europeias, foi essa formação né, de grupos rivais dentro do mesmo território que eu falo de acordo com a divisão, gerando guerra entre si, né? Isso aí vai gerar um extermínio da população africana, que até hoje nós temos vários problemas quando falamos de território africano. Bom, turminha, se você olhar, quais são as principais potências? Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Itália e Alemanha. Tá? É isso mesmo. A França possuía, está em roxo aí, possuía uma boa parte. A Inglaterra, outro grande território também. A Alemanha, temos os territórios de Namíbia, Camarões, Tanzânia, a antiga Taquitânia. Portugal, a região de Angola e a região de Moçambique, além da Guiné, né, Equatorial, Ilha de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, pertencia também a Portugal aí. A Bélgica, região do Congo, né, o Congo belga, a Itália e a Espanha, né, no território ali do Saara Ocidental, que vai tentar dominar o território do Marrocos, mas vai gerar uma guerra chamada Questão do Marrocos, né, que é a divisão ali do Marrocos, em que o Marrocos ficava entre Portugal, entre Espanha, Inglaterra, França, quem dividia aquele território ali. E, de maneira clássica, o Estreito de Gibraltar, né, que é a saída da navegação do Mediterrâneo para o Atlântico, o Estreito de Gibraltar, que era controlado pela Espanha, passa a ser controlado pela Inglaterra. E vira um território britânico, tudo bem? O território de Gibraltar. Bom, os motivos da colonização da Inglaterra, né, e da Europa na África. Então, primeira coisa, eu preciso de matéria-prima. A Europa está esgotando as suas matérias-primas. Os territórios europeus, né, os seus estados nacionais, né, de acordo com o capital industrial da segunda revolução industrial, está esgotando as minas de carvão, as minas de aço. Então precisava encontrar novas localidades. Além de encontrar novas localidades, era preciso também ampliar o mercado consumidor. Ou seja, povos que não eram capitalistas, de acordo com a lógica liberal do capitalismo, era preciso capitalizá-los ou, né, torná-los capitalistas. Então isso é um processo longo e difícil. Segunda situação, acabaram também encontrando nesses territórios, né, além de matérias-primas, fontes de energia, acabaram encontrando riquezas naturais, como ouro, diamante e marfim. E esses europeus, na sua maioria, naquele momento, de acordo com os estudos científicos, com a teoria da eugenia, com a teoria do darwinismo, chamado darwinismo social também, mas não de Darwin em si, mas dentro da sociologia, naquele momento, começou o chamado projeto civilizador. Ou seja, eles estavam indo para a África não apenas à procura de matéria-prima, não apenas de riquezas naturais, não apenas de fonte de energia, mas também o projeto de civilizar esse povo que não era civilizado na visão deles. Hoje, nós não podemos ter essa visão, tudo bem? Isso é um preconceito gigantesco, né? Gigantesco.
Mas naquela época, naquele momento, né, no final do 19 e no século 20, era assim que eles pensavam. Então, nós vamos observar justamente isso, né? Para tentar, para a Inglaterra, para os países europeus conseguirem dominar territórios africanos, primeiro passo, né? Os embaixadores iam a esses territórios para fazer negociação com os chefes, com os reis de cada tribo, de cada localidade, certo? Ofereciam vantagens, ofereciam armas para esses chefes, né? Como uma forma de derrotar seus inimigos. Ou em troca, na forma de pagamento pelas armas, ofereciam matérias-primas. Depois, logo em seguida, as empresas vão chegando para ocupar esse território, como aparece na imagem aqui, né, de homens assentando, né, construindo uma linha de ferro. E essa imagem eu tirei do filme chamado Sombra e Escuridão, de 1996 ou 97. Gente, vale a pena assistir esse filme. Sombra e Escuridão. É muito fera esse filme, tá? Vai falar dos ataques de leões a trabalhadores, né, na construção de uma linha de ferro na colônia britânica. Muito bacana ver esse filme, tá bem? Então, os europeus precisam colonizar esses territórios. Então, para você ter uma ideia, olha como que era a África em 1810, mais ou menos, 1800, início. Olha a África aqui, perdão, até 1880 era essa a imagem da África. 20 anos depois, olha a imagem da África no ano de 1900. Tá vendo? Totalmente dividida, controlada pelas potências europeias. Bom, aí temos várias situações. Como que eles conquistaram de maneira rápida a África? Bom, no caso aqui, usando a arma de fogo. Né? Isso é o caso da Argélia, em que os franceses ocuparam o norte da África, enfrentaram os nativos e aí começou o processo de ocupação. A França vai negociar com o chefe tribal dos argelinos, né? E ela oferece uma ideia de protetorado, a ideia da França, né? Olha o projeto, proteger os africanos, né? Os africanos do norte da África. Lembrando que esse norte da África é uma África branca. Basta ver um exemplo clássico disso é o Zinedine Zidane, né? Atacante da seleção francesa, que é descendente de argelinos. Tudo bem? Zinedine Zidane. Bom, se nós acompanharmos aí, nós vamos observar que essa ocupação francesa do norte da África, né? Esse meio norte, partindo ali da Tunísia, né? Argélia, toda aquela região do Argel, enfim, aquela parte noroeste da África, né? Ocupada pelos franceses. Bom, imporam a cultura francesa, a língua torna-se uma língua oficial. Era um local de grande produção de alimentos, como ervilha, oliveiras, vinhas, frutas, legumes. Isso tudo era voltado para exportação, para abastecer o mercado francês, porque o território, né, o clima não favorece a produção desses alimentos. Então, grandes fazendas, grandes lavouras de franceses foram criadas nos territórios da Argélia, né, do norte da África. O envio de missionários cristãos para diminuir, né, ou para civilizar esse povo, que na sua maioria era muçulmano, e o envio de soldados franceses para o norte da África, mais conhecidos como legionários. Em 1808, com as pressões que o governo francês enfrentava no norte da África, foi criado então um congresso chamado Congresso Argelino, em que os argelinos, em diálogo com os coloniais, com os franceses, né, havia ali algumas atuações políticas. Deixar bem claro que assim que vai descolonizar essa África francesa, muitos vão migrar para o território francês. Tudo bem? É daí que você vai ter uma grande quantidade de pessoas afrodescendentes francesas no território francês. Bom, Congo belga, cara, essa é a parte mais trágica da história da África recente, né? Esse é o rei Leopoldo II, né? Ele criou um estado livre do Congo, né, para ocupar o Congo, né, o rio Congo, um dos principais rios. E aí, algumas empresas da Bélgica foram para o Congo com o objetivo de explorar diamante, marfim. Para explorar marfim, você tem que matar elefantes.
e a produção de borracha, deixa bem claro, né, da seringueira, que foi levado para a África e para países do extremo asiático. Né? Mais de 10 milhões de congoleses foram mortos pelos belgas na forma de pagamento de impostos, porque não trabalhavam, porque não aceitavam a dominação belga. Você está vendo aí uma das fotos aí de congoleses sendo, né, escravizados, acorrentados pelos belgas. E esse é um soldado africano, né, a mando do governo da Bélgica. Bom, em 1903, a gente observa que o território do Congo deixa de ser um território, olha só, ele era um território exclusivo do rei Leopoldo II. Então, tenta imaginar a quantidade de diamante que foi explorado no território do Congo para atender a riqueza do monarca Leopoldo II. Né? Se você estudar a história, não do Leopoldo II, mas da atuação da Bélgica no Congo, é terrível, é triste. Tá? Estima-se que 10 milhões de pessoas tenham sido mortas ou mutiladas, cortando braços, pernas, para servir de exemplo. Aqui agora é um outro exemplo clássico, que é a colonização britânica na África. Aí ela vai de norte a sul, partindo de uma parte do Egito, né, até chegar ao sul, na África do Sul. A Inglaterra controlava aproximadamente, até antes da Primeira Guerra Mundial, um vasto território. Após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra controla quase 60% do território africano. No Egito, estabeleceu-se uma ideia de um protetorado. Esse protetorado tinha como objetivo, né, de proteger o Egito contra a invasão estrangeira, mas que, na verdade, era o controle britânico no Egito. Né? E a preocupação dos ingleses era a construção do canal de Suez, ou seja, esse canal é onde vai atravessar ali pelo Mar Vermelho até chegar ao Mar Mediterrâneo, para facilitar a exploração e a travessia de produtos que vinham da colônia asiática, da Índia e da China, para não ter que contornar a África. Né? Então passava ali pela região do Mar Vermelho, Mar da Arábia, Mar Vermelho, até chegar ao Mar Mediterrâneo. Isso iria economizar tempo, custo do transporte, né, e barateava a produção. Ocuparam a região também de Uganda, né, a chamada África Oriental, que é a região do Quênia. Né. Também ocuparam a parte sul. Aí tem um cara que vale lembrar da história da África, um dos principais colonizadores britânicos, conhecido como Cecil Rhodes. Né? Ele criou ali no sul, ao norte da África do Sul, né? No sul da África, a região da Rodésia, né? Cecil Rhodes, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, e depois vai virar Zimbábue e Zâmbia. Tudo bem? Com a ocupação do Sudão, vai gerar uma grande violência, vai ter uma guerra, uma batalha lá no Sudão. Nós veremos isso mais para frente. Né? E uma forte, né, conflito entre britânicos e a população muçulmana nessa parte, né, subsaariana africana ali. Nesse momento, nós estamos falando do período do Império Britânico, ao governo da Imperatriz Vitória. Tudo bem? É a Era Vitoriana. A presença alemã na África foi na parte mais central da África, na região de Namíbia, né, e na região da Tanzânia e do Camarões. Tudo bem? A presença portuguesa na África, principalmente nas regiões de Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são essas localidades. O que se produzia em colônias portuguesas na África? Produtos alimentícios, commodities, como frutas tropicais, laranja, maçã, manga, pera, banana, melancia, cereais, soja, milho, arroz, feijão e algodão, né? Além da criação do gado de corte e do leite. Na África portuguesa, principalmente em Angola e em Moçambique, exploração do diamante e exploração do ouro. E até hoje, na região de Angola, é uma das maiores minas de diamante da África, encontra-se em Angola. E produção de petróleo também na África.
Domínio espanhol. Domínio espanhol, você está vendo aí no mapa na parte inferior aí, você observa que tem uma parte rosa do domínio espanhol, onde faz a divisa com a Espanha, que tornou, a partir da questão do Marrocos, virou um território britânico, que é o Estreito de Gibraltar. Então toda a mercadoria, olha que né, loucura. Tudo que entrava pelo Canal de Suez no Egito, controlado pela Inglaterra, pagava imposto. Tudo que saía do mar Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar, que é essa localidade aqui, paga imposto para os britânicos. Ou seja, a Inglaterra controla a entrada e saída do Estreito de Gibraltar. Isso é uma estratégia, né, imperialista, até mesmo para a mobilização das tropas. Então, o governo espanhol ficou com o território da região das Ilhas Canárias, vocês observam aí, né, no Saara Ocidental, Ilhas Canárias. As Ilhas da Madeira e Ilha dos Açores pertencem a Portugal. Hoje, Saara Ocidental é um governo autônomo, tá, independente, mas tem algumas prerrogativas aí nessa situação, depois a gente vai ver isso numa posterior. Bom, professor, então o que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim foi um encontro, né, na cidade de Berlim, em que as principais potências europeias industriais resolveram, então, determinar as fronteiras dos territórios ocupados em África. Dentre essas ocupações, o objetivo maior era atender às necessidades, né, de busca de matéria-prima, fonte de energia, mão de obra barata e ampliar o mercado consumidor europeu, produtor, né, industrial de manufaturas. Nesse acordo, então, firmado entre as potências europeias em 1885, a ideia era, né, determinar áreas na África para que atendesse às necessidades, né, e as emergências de cada potência europeia e evitar ali um conflito entre as nações europeias por conta da dominação dos territórios africanos. Bom, gente, isso é 1885. Vocês sabem que 15 anos, 20 anos depois, vai acarretar na Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, vamos observar o seguinte. Então, a ideia dos caras era o quê? Era implantar, né, levar para a África a linha de ferro, a construção de portos, né, para que eles pudessem explorar a África, para que eles pudessem implantar o capitalismo na África, como diz Karl Marx, é preciso levar as condições gerais de produção. O que é a condição geral de produção? Infraestrutura, como linhas de ferro, construção de portos, construção de portos secos, controle da população. Para isso, vai mandar, né, representação do governo, Câmara de Comércio e de Governo em território africano aliado à tribo ou aliada ao governante daquele território. No processo de imperialismo, vai surgir alguns cargos chamados de comodoros, chamados de protetorado, né, protetor, chamado de vice-rei. Tá? Nós vamos observar isso aí. Bom, outra situação, era preciso, voltando aí para a lógica do capitalismo europeu, era preciso também ter a livre circulação na costa. Nenhum país poderia impedir a navegação de um outro concorrente, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Índico. A instalação de cabos de telégrafo nos territórios africanos, principalmente na parte litorânea, a livre circulação no rio Níger, lá na região da Nigéria, e no rio Congo, no Congo belga. Né? O Congo está no meio da África, no coração da África. Então, essa infraestrutura tem que ser colocada dentro da África para que o capitalismo aconteça e gere riqueza para as indústrias. Só que isso acaba, né, gerando conflitos entre tribos e britânicos, né, entre europeus. Então, esse é um dos problemas complicados aí. Quais foram as consequências do Tratado de Berlim? Primeiro, surgimento de fronteiras artificiais em que grupos rivais estão no mesmo território de acordo com os interesses europeus, e é óbvio que eles queriam, né, colocar inimigos no mesmo território para que acabasse, né, com os conflitos com os brancos, e assim mudaria o foco. Agora o foco não é entre britânicos e africanos, mas sim entre os próprios africanos. Isso era uma maneira mais fácil, aliviava o lado europeu
para a exploração do território, né, da colônia ali em África. A mistura étnico-cultural entre as tribos, gente, é muito conflito tribal, porque são povos inimigos dentro do mesmo território, né, de acordo com os interesses europeus. Além disso, gera uma crise de identidade social e cultural, porque esses africanos são obrigados a aprender a língua, a vestir a roupa dos brancos, a se portar como um branco, a pensar como um branco, né? Então, esse é um dos grandes problemas. E as consequências hoje é isso. É fome. Até hoje, né, a África, por mais que seja independente, né, se constrói na África, né, um passado de fome, de miséria e de tragédia. Meus amigos, fica aqui então o meu abraço, meu muito obrigado. Espero que tenham entendido um pouquinho, né, sobre o imperialismo europeu em território africano. Um forte abraço, continua assistindo a gente. Em breve vou falar sobre o imperialismo europeu na Ásia, o imperialismo japonês e o imperialismo americano. Um abraço a todos, boa sorte e fiquem atentos às inscrições do Enem. Tchau, tchau, galera. Um abraço.